Hoje a gente vai falar sobre o Sábado Animado, que está em risco na programação do SBT. O programa está no ar há cerca de 30 anos e está atravessando atualmente o seu pior momento em audiência. Levantamentos de mercado estão indicando que a atração caminha para encerrar 2026 com um desempenho inferior ao do ano passado, que já foi considerado bem fraco. Na Grande São Paulo, a faixa comandada por Silvia Bravanel, que deve se afastar do vídeo ao fim do mês para se lançar como pré-candidata à Câmara dos Deputados, registra a média de 1,2 no acumulado, abaixo dos 1,6 do ano anterior. O recorde recente do Sábado Animado, que estreou em 26 de agosto de 1995, foi de 1,6 em 7 de março, enquanto no dia 4 de abril chegou a 1 ponto. Das 22 edições exibidas esse ano, apenas uma superou 1,5 ponto, o que reforça a queda nos índices. Mesmo sendo um dos últimos programas infantis, porque o Bom Dia e Companhia já foi rifado, né? A última edição foi com o Patati Patatá, então é um dos únicos programas infantis ainda presentes na televisão aberta, já que canais como Globo, Record, Band e Rede TV abandonaram aí esse segmento. O Sábado Animado vem perdendo força e passando também quase assim despercebido na programação. Ainda assim, o SBT segue buscando algumas alternativas, né, para tentar reverter o cenário. Entre maio e dezembro de 2025, o canal, como eu falei, chegou a retomar o Bom Dia e Companhia em dias úteis, mas também o resultado não foi positivo. Atualmente, o jornalismo tem ganhado mais espaço e apresentado até um melhor desempenho, mudando gradualmente o perfil da emissora, né? O SBT, nos finais de semana, tem as edições, duas edições, para falar a verdade, do SBT Notícias, na faixa das 11 e na faixa das 6. Então isso acaba ajudando a emissora a fazer frente à concorrência e até alcançar a vice-liderança, né? Uma vez que a Record também exibe jornalismo, a Globo faz uma programação diferente, então acaba ajudando ali o canal a disputar pequenos décimos com a concorrência. Com a possível saída, não possível, né? A saída dela realmente já é definitiva porque ela vai se candidatar. Então, com a saída mesmo de Silvia Bravanel, as mudanças nas manhãs de sábado, segundo o site Na Telinha, devem se intensificar com projeções internas, indicando maior presença do jornalismo já a partir do ano que vem. A situação ainda é muito tratada assim com incerteza nos bastidores, não sabem se realmente eles vão começar a investir mais no jornalismo, porque já tinha essa informação ano passado, correndo, de que o SBT passaria, ou até ia fazer uma edição semanal do Primeiro Impacto, pegar o Primeiro Impacto, que já é exibido de segunda a sexta, e exibir também, fazer uma edição ali, edição de sábado, que nem tendo Fala Brasil, com não sei se seria com a apresentação do Marcão do Povo, mas teria uma edição ali de sábado do Primeiro Impacto. Só que isso nunca aconteceu de verdade ali, mas segundo algumas informações de bastidores, pensaram talvez nessa possibilidade de abrir mais um dia de exibição do Primeiro Impacto, que aí teria, além da sua exibição diária, seria também exibido ali aos finais de semana, mas isso não aconteceu e eles optaram por criar o SBT Notícias. A direção do canal está estudando ajustes no formato, na duração do Sábado Animado, enquanto há muitos setores que defendem que a manutenção do conteúdo infantil na emissora deve continuar. Mas é difícil, porque não dá audiência. O Sábado Animado é um programa infantil já muito tradicional e ele passou por uma transformação muito profunda ao longo dos anos, né? Principalmente quando os números de audiência eles são convertidos em público, né? Em espectadores reais. Então essa queda recente ela não representa apenas uma perda no ranking, mas sim um encolhimento expressivo do público que acompanhava, né, a atração ali nas manhãs de sábado. Do período entre 2000 e 2011, por exemplo, que foi considerado o auge do programa, os índices de audiência eles variavam entre 7 e 8 pontos, chegando em alguns momentos a picos de 10 pontos na Grande São Paulo.
Esse desempenho significava que entre 600 mil e 800 mil domicílios eles estavam sintonizados simultaneamente no SBT durante a exibição ali do programa infantil. Considerando uma média de 2 crianças por casa, o alcance ultrapassava facilmente 1,5 milhão de espectadores jovens por minuto. Então era um número que colocava o programa entre os mais fortes da televisão aberta no horário. Com a queda gradual dos índices, né, para a faixa de 1 ponto, 1,6, o cenário atual é muito diferente, né, que é principalmente São Paulo, né, que é a principal praça de medição do país. Então, o público estimado encolheu para cerca de 70 mil a 110 mil domicílios. Então, isso representa uma redução de aproximadamente 85% do público total, em relação aos períodos de maior sucesso. Então, há uma perda muito significativa e, obviamente, a atenção está dividida no streaming também, né? Porque até a gente teve aí, ano passado, esse ano, na verdade, né, o encerramento de vários canais aí na televisão por assinatura. Disney Channel não existe mais, Disney XD não existe mais, vários canais não tem mais ali programação em tempo real. Jogaram tudo pro streaming. A Disney, para poder ali meio que alavancar ainda mais a sua plataforma, que é o Disney Plus, que é uma das grandes responsáveis até por parcerias aí com programas de televisão, né? Você vê o Caso do Patrão, o Fábrica de Casamentos, né? O The Voice Brasil também. Então, se o cara quiser, por exemplo, assistir as visões da Wave, Hannah Montana, não vai encontrar mais no canal ali, na Sky, por exemplo. Ele vai ter que assinar o stream e lá ele vai ter à disposição dele não só Hannah Montana, as visões da Wave, como tudo que ele até pensam em encerrar outros canais. Então você vê que é uma coisa que o streaming está crescendo tanto. Eu não sei como que a televisão por assinatura ela ainda existe. Eu não sei hoje, porque é muito difícil a gente falar sobre isso, porque o vídeo ele vai ficar aqui gravado. Então não tem como a gente ficar dando aqui quantas pessoas hoje são assinantes, porque daqui a um tempo isso vai mudar. Mas hoje em dia são muitos poucos assinantes. São, assim, pequenas quantidades. Então isso faz também a galera que, enfim, o pessoal que cuida dos canais, né, as responsáveis, repensarem, pois ficar mantendo o canal aqui que não tem um retorno, não compensa. Então o impacto, ele também pode ser observado dessa queda nos infantis, que contribui para o fracasso do sábado animado, no conceito do share. O share, o que significa o share? Ele representa a participação do canal entre os televisores desligados, no mesmo horário ali. Então no auge, o sábado animado, ele chegava a ultrapassar 20% de share. Então significa que a cada 5 televisores ligadas nas manhãs de sábado, pelo menos uma estava sintonizada no SBT. Então esse cenário de dominância hoje não existe mais. Atualmente, o share do programa está na faixa de 8 a 9%. Então, assim, há uma grande e reflete uma perda, imensa, né, de espaço para os outros formatos, principalmente jornalismo matinal e outros conteúdos alternativos, né, como streaming, videogames. No campo financeiro, a mudança de cenário também ajuda a explicar, porque não pode fazer publicidade infantil. Isso foi proibido, né? O Ministério Público, enfim, proibiu. Então não pode fazer publicidade. Até a própria Patrícia, a própria Silvia revelou em entrevistas em podcast que antes, né, não sei se vocês lembram, na roleta tinha ali o nome PlayStation, né, porque tinha uma propaganda. E muita gente achava que o SBT aqui nessa roleta aqui tinha o nome PlayStation. Nem isso pode usar mais, né? Tem que escrever ali ou os valores, né, que a criança ganha quando acerta alguma coisa e aí quando a roleta para, e ou bota tablet ou videogame. E assim, muitas pessoas achavam que o SBT tinha lá os Playstations, né? No caso, PlayStation 2 e tal. Não. Segundo a própria Silvia, um caso até engraçado, o Silvio Santos parece que queria dar um PlayStation para um sobrinho, um neto dele, não sei. E aí ele ligou lá para o SBT e pediu que dessem lá um PlayStation que tinha lá, porque ele achava que os PlayStations que eles
presenteavam as crianças no Bom Dia e Companhia e no Sábado Animado, ficavam lá dentro, né? Eles tinham uma sala com um monte de PlayStation. Ela falou que não, que quando a roleta parava no PlayStation ali, eles, beleza, ganhou, eles entravam em contato com a responsável e pediam, até chegou um tempo que tinha até Xbox, eles pediam, eles compravam, né, com a verba do programa e aí entregavam, né, o valor, em vez de ser entregue quando era feito o pedido, era feito o pedido já para ser entregue, eles entravam em contato com o pessoal, com os responsáveis da criança, mandava o endereço e o produto era entregue diretamente lá para casa enfim, da família. Então o SBT não tinha nenhum brinquedo não, assim, não tinha o PlayStation lá, uma sala com um monte de PlayStation lá no estoque. Quando a criança ganhava, eles ligavam, pediam e era entregue na casa da criança lá. Né? Então é uma dúvida, uma curiosidade assim bem interessante. E a questão da publicidade, né? Então isso ajuda muito a explicar essa redução de investimentos na atração. Antes, como eu falei da proibição de publicidade infantil no Brasil, em 2014, o mercado de anúncios destinados ao público infantil movimentava valores muito expressivos. Né? O próprio Sábado Animado exibia uma grande quantidade de comerciais, né? Tinha ReHap, tinha Estrela, então, assim, vários produtos voltados às crianças. Então, isso garantia alta rentabilidade, chegava a sustentar com folga ali os custos de produção. Após a mudança nas regras publicitárias, a receita direta do programa, com marcas infantis, foi praticamente eliminada. Então, hoje, os intervalos comerciais eles são preenchidos por marcas de outros segmentos, né? Então, são produtos ali, são comerciais do próprio SBT ali, de produtos de limpeza, né? Então é mais voltado ao público adulto. Então não tem mais nenhum tipo de comercial, nenhum tipo de propaganda infantil por conta dessa proibição. Então, assim, como a audiência adulta na faixa onde o programa infantil é exibido é muito baixa, o valor cobrado por essas publicidades também diminui. Então, não há uma viabilidade econômica muito bacana da atração. Então, esse cenário impactou diretamente os investimentos em conteúdo. No passado, o SBT mantinha contratos milionários também com estúdios internacionais, como a Warner Bros., o que garantia também a exibição de desenhos inéditos e de alto custo. Esses investimentos eram justificados pela liderança de audiência e também pelo retorno comercial gerado. Atualmente, sem parceria nenhuma, com essa queda expressiva de audiência e a redução praticamente total da receita publicitária infantil, o investimento em novos pacotes de animações se tornou assim financeiramente inviável. Então, por isso que a emissora optou por reduzir custos, diminuir o catálogo de conteúdo e aumentar a exibição ali de repetições até de desenhos antigos, né, mantendo o programa no ar com uma estrutura até mais enxuta. Eles recebem de vez em quando alguns convidados lá e tal, mas assim, isso não significa nada. Tanto até que recebe agora convidados adultos, né, para tentar dar uma mudada, assim, tentar tipo, uma diferenciada. Mas infelizmente não muda muito, porque, como eu falei, esse tipo de programa não dá mais na televisão. Eles têm que realmente. Eles são guerreiros. Isso é fato. O pessoal da SBT lá é bastante guerreiro. Eles não desistem, né? Eles não jogam a toalha. Mas eu acho que quando não dá, não dá. Não tem porque igual relacionamento. Se acabou, acabou. Não tem segunda, terceira nem quarta chance. Mas hoje eu compartilhei com vocês essa informação do futuro do Sábado Animado, que segundo informações do site Na Telinha, está em risco e o SBT pode substituir aí o horário do programa por jornalismo, que é uma coisa que eu acho que deveria ser feita mesmo, porque jornalismo é mais barato, é mais fácil de fazer, dá audiência, né? Beleza, que não é uma audiência muito grande, é uma audiênciazinha baixa, mas já dá para, enfim, gerar um dinheirinho ali, mesmo que dizem, né, que jornalismo não dá muito faturamento, mas acho que é muito melhor do que você ter um programa que literalmente não está dando mais rendimento nenhum, que é esse programa infantil, né? Tá dada a informação, siga a gente no Instagram, @BastidoresDMUFC, e nós estamos também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Se cuidem e, claro, até a próxima.